Olá, seja bem-vindo a mais um programa do canal Adelphos. É muito bom ter você por aqui. É muito bom a gente poder conversar juntos sobre coisas relacionadas ao reino de Deus. Nem sempre os assuntos são os melhores possíveis, né? Afinal de contas, nossa sociedade aí é permeada pelo pecado, permeada de injustiças. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque fomos alardeados, né, nessa última semana por uma notícia de que o Supremo Tribunal Federal no Brasil ele cancelou todos os processos contra agora o ex-presidiário, o ex-condenado, o ex-tudo aí presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto isso foi alegria para alguns, isso foi indignação para tantos, né? Como que pode um processo já durar tanto tempo, tantos anos e só agora chegarem à conclusão de que problemas processuais aconteceram, então que vieram invalidar os processos. Isso traz um senso de injustiça, de impunidade, e muitos ficaram extremamente incomodados com isso, inclusive este aqui que vos fala. Eu, Charles e Samuel resolvemos trazer hoje um especialista para falar sobre esse assunto, não só pastor, mas também formado em direito, advogado. Robson Garcês, ele é mestre também em comunicação, letras e também em ciências da religião, especialista em diplomacia corporativa e, como disse, pastor presbiteriano. Enfim, professor universitário. O currículo do cara é gigante, o homem é um monstro em todos os sentidos. Não, ele até que tá bonitinho aqui hoje, viu? Robson, obrigado por ter aceitado o nosso convite, querido. É uma alegria ter você com a gente, viu? Muito obrigado. Ouvem-me bem? Sim, tá tudo bem. Então tá bom. Antes de tudo, eu queria agradecer por essa oportunidade tão honrosa, né, de estar com vocês. Quando há uns meses, eu só conheci o programa há uns meses. Tenho a impressão de que ele é de alguns meses, né? Achei muito interessante vocês três jovens pastores, um pouco mais Obrigado jovens do pelos que eu, jovens. É, um pouco mais jovens do que eu, e admiráveis pela firmeza doutrinária, pela a disposição de servirem ao Senhor aqui onde estiverem, né? E aí agora nos Estados Unidos também. E eu queria também dizer que o nome que vocês escolheram para esse espaço, o Adelphos, é muito interessante, né? Foi uma sacada, ó, muito legal. Iluminação do alto, isso é muito bom. amém. Amigos, irmãos e certamente companheiros aí, pastores. É muito importante que pastores sejam amigos. É Então, verdade. agradeço por esse reencontro, embora virtual. Seria assim mesmo nesses tempos, né, dessa crise sanitária internacional. E então, desde já o meu abraço ao Fernando de Almeida, ao Charles de Oliveira, Santo André, né, o rapaz de Santo André do violão, e o Muca Vitalino, menino bom, gente boa aí, que tem juristas na família famosos, que tem gente da cerâmica mais famosa da América Latina, praticamente, depois dos Incas e Maias ali, e da Ilha de Marajó. Robson, me diga uma Isso aí. coisa. A gente tem falado muito sobre o STF, né? Aliás, eu acho que o Uhum. STF nunca ocupou um protagonismo na sociedade tão grande como hoje. Eu me lembro quando eu era criança ou adolescente, ninguém nem sabia quem eram os nomes dos juízes do STF. Hoje em dia, o pessoal sabe de cor e salteado quem são, o que fazem, enfim. Como que, já que essa decisão do STF de soltar o Lula foi tão polêmica, explica pra gente antes de qualquer coisa, como que é composto o STF? Quantos são? Por que estão lá? Como estão lá? Quem é que põe eles lá? E como o mais importante de hoje em dia é quem é que tira eles de lá? Fala aí pra Bom, gente, Hobbs. olha, o critério, tem um critério de idade a começar. Acima de 35 anos, a Constituição diz, e menos de 65, para chegar lá. A composição é de 11 ministros, então todos os nossos tribunais superiores no Brasil, eles não têm, exceto os federais, os tribunais federais têm juízes federais, não desembargadores. Mas nos superiores mesmo, nos superiores de Brasília, desde o STJ, passando pelo TST, TRE, TSE eleitoral, o Supremo Tribunal Militar também, que existe, né, de Justiça Militar, e mesmo na ápice do nosso sistema judiciário, que é o
o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, eles são chamados de ministros. E são 11, sempre número ímpar, em função das votações, né? Um deles preside, essa presidência é rotativa. Quem indica os nomes, pela Constituição, é a pessoa que estiver ocupando a presidência da República. Então, alguns nomes são enviados, né? Uma lista tríplice, pode-se dizer assim, e esse nome ele é submetido a uma comissão, a CCI, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, composta por 27 parlamentares, que vão sabatinar essas pessoas, e notadamente aquele, especialmente aquele que foi o nome indicado ali, mais propriamente dito, para que essa indicação seja filtrada e desse filtro saia, então, o nosso ministro. Então, agora, tem um critério para isso. Quem é que vai para lá? A Constituição estabelece que a pessoa que pode ser indicada, ela tem que ter a moral ilibada, moral inatingível, inatacada, e tem que ter notável saber jurídico. Notável saber jurídico. Esses são os dois requisitos. Um é mensurável, né, o notável saber jurídico, pelos títulos, produção acadêmica e pareceres, tudo isso. Já a moral ilibada é um critério mais subjetivo, mas ainda assim pode-se procurar, né, pelo histórico da pessoa, se tem alguma indicação, deveria se procurar alguma indicação que poderia, quem sabe, ser objeto de uma reflexão mais profunda e, eventualmente, não se indicarem algumas pessoas. É certo. No Brasil, o juiz de carreira ele pode chegar ao STF, e nós temos 2, pelo menos hoje, que são lá juízes de carreira, e também o chamado quinto constitucional. Então, segundo a Constituição, 1/5 dos nossos tribunais superiores, todos eles, deve ser composto por juristas, que podem sair da advocacia, podem sair até do Ministério Público, se nós estiverem lá. Então, há essa possibilidade, desde que eles tenham a moral ilibada e eles tenham um notável saber jurídico. E chamado quinto constitucional virou, no nosso caso do STF, a grande forma de acesso a essa nossa Suprema Corte. E nós não temos, ao meu ver, infelizmente, uma Corte Suprema formada por pessoas que têm uma carreira nitidamente da magistratura. Isso, eu penso que a gente perde um pouquinho com isso, com esse aspecto. Embora, não, se a Constituição estabelece e deve ter o chamado quinto constitucional, talvez pudéssemos ficar com 1/5 do nosso Supremo Tribunal de oriundos, não das carreiras togadas, por assim dizer. E hoje é mais de 1/5, Robson? Mais, né? São mais só de 2, né? De 11, só 2. Só 2 juízes são não juízes de carreira. Não me perguntem agora o nome deles, mas eu tenho acompanhado que uma minoria, infelizmente, é das carreiras. Passaram por uma escola de magistratura. Pra vocês terem ideia, quando alguém quer ser o juiz do Brasil, ele faz o concurso difícil, com várias etapas, provas de títulos, muitos candidatos, infelizmente, até pela nossa educação jurídica com razoável deficiência quem sabe, nas últimas décadas, né? Nós não temos, às vezes, vagas não são preenchidas por falta de bons candidatos. Mas mesmo aqueles que passam, eles vão fazer uma escola de magistratura, vão estudar ali, vão se preparar 1, 2 anos e vão ser juízes, primeiros substitutos, e vão fazendo a carreira, subindo, né, de instância, vão mudando, até chegar-se ao Supremo Tribunal Federal. Não é assim hoje, esse último que foi escolhido aí, o Cássio, né, foi escolhido pelo Bolsonaro, que muito criticado, por sinal, ele é um juiz de carreira e está seguindo o voto de todos os outros que não são, né? Então, eu não sei se isso ajudou muito nesse caso. Pois é, então, esse é o outro lado, porque se nós tivermos também 11 ministros de carreira, talvez o nosso Poder Judiciário Nacional estaria na berlinda no sentido de refletir, de quererem refletir as críticas que são apresentadas ao STF, aos componentes do STF. Essa é uma edição que nós precisamos fazer, inicial muito, muito séria, e eu não quero atropelar eventuais perguntas que virão, mas não podemos confundir um grupo que compõe um órgão que preenche os cargos que há nele
com a própria instituição. Ô Robson, o que você está querendo dizer é como se um pastor presbiteriano fizesse alguma besteira e as pessoas então colocassem isso na conta da igreja presbiteriana. Exatamente. Imagine você, um pastor, que tivesse 5 presbíteros e 3 deles fossem violentos, fossem desonestos. Graças a Deus a gente não vê isso, não verifica isso na prática, mas se fosse, e alguém dissesse assim, o conselho não presta, por isso que eu sou contra conselho em igreja, etc. Não, pessoal, nós não podemos jogar o bebê com a água suja fora. Entendi. Charles? Ô, Robson, como que o crente deve agir quando ele percebe um senso de impunidade e injustiça? Querido Charles, meu irmão e amigo, ainda bem que você colocou a cláusula quando um crente, ou definiu bem o sujeito, né, dessa cogitação aí. Porque nós partimos da pressuposição de que o alto e sublime trono não se esvazia. O Senhor, que é justo e reto juiz, ele não sai do trono. Então, partindo desta premissa, desse pressuposto, dessa base, nós não podemos olhar o mundo, nem o Brasil de hoje, nem o Supremo Tribunal Federal, nem a nossa política como um todo, nem o governo Bolsonaro, nem a oposição, como absolutamente terra arrasada que foge do controle de Deus. Agora, é óbvio que o outro lado é nós perdemos a capacidade de indignação. E aí nós podemos nos tornar cúmplices por omissão. Jesus, ao estabelecer ali aquela espécie de constituição do reino dos céus, que é o Sermão do Monte, ele vai pôr ali no começo, bem-aventurados que têm sede, vontade de beber e que se refrigera quando recebe, e fome, que se sente alimentado, nutrido e disposto a avançar quando é alimentado pela justiça. Porque, vamos falar a verdade, a gente não fica um pouco chicoteado e até um pouco alquebrado, umas dorezinhas assim nas pernas, nas articulações, quando vê essas injustiças e um certo senso de impotência que a todos nós alcança, certamente, mas nós não podemos, como cristãos. Eu até peço licença a vocês para lembrar que há um equívoco muito grande em quem diz que a doutrina maior do calvinismo, da igreja presbiteriana, é da predestinação. Eu não digo isso. Para mim, é a doutrina da soberania de Deus, na qual a predestinação está ancorada, tem a sua base, né? Seu suporte. E dentro da soberania de Deus, ele permite, embora cobre e sancione e certamente punirá todos os comportamentos, todas as infidelidades, todos os desprezos, esse privilégio de se tornar um magistrado judiciário, um magistrado civil, no caso dos governantes. Haja vista que o grande governador de todas as coisas, Salmo 24, né? O Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, é o próprio Deus. E ele, na sua misericórdia, na sua graça, nos faz partícipes, porque dele somos cooperadores. Mesmo aqueles que não temem ao Senhor, são instrumentos, mas deveriam ter uma visão melhor das coisas. Como é que um crente pode agir? Deve partir para a vingança, vai partir para a guerrilha, partir para a indiferença, ou buscar no Senhor a orientação que pode nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mas também sermos sal e luz do mundo. Eu não estou dizendo que é uma beligerância louca, cega, mas sim. Obviamente não vai competir aos cristãos ofender os governantes, né? Inclusive os membros do STF, xingá-los de nomes depreciativos e postar coisas assim, né? Eu penso assim, embora nós tenhamos a liberdade cristã de mostrar nossa indignação de forma respeitosa. O Paulo fala a Timóteo, né, que orai pelos reis e por todos aqueles investidos de autoridade, e quando ele fala isso era César, né, a autoridade maior, e Herodes ali, a autoridade menor. Então a gente tem que orar pelo STF, por cada um dos ministros. E eu acho até que isso aí é uma coisa. Outro dia eu estava conversando com a igreja, né, que eu tenho que tomar conta do meu coração para não odiar esses homens. Eu tenho.
E acho que a oração é a melhor maneira de a gente evitar que isso aconteça, né? A intercessão. Deixa eu aproveitar o assunto para jogar uma pergunta aí para o Robson, que tem a ver exatamente com essa indignação falada por Fernando, que falou com a igreja, e certamente creio que muitos de nós passamos por isso. Deixa eu ler um salmo aqui, Robson, o Salmo 82. Ô Samuel, sabe o que eu acho que seria interessante, né? Que o Robson explicar para a gente o que foi essa decisão do STF dessa semana, né? Porque a base nossa é baseada em Provérbios 17:15, a nossa live, né? O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Então, assim, essa semana a gente teve aí a anulação dos processos contra o Lula. Eu queria pedir aqui a sua licença para ele falar sobre isso, o que foi essa anulação, qual foi a base dela e qual a opinião dele sobre isso. Aí você entra no Salmo 82. No Salmo 82, tudo bem? Beleza, tranquilo. Robson, explica para a gente o que foi isso aí. Por que Antes de fazer... Fala, querido. Perdão. Não, antes de fazer... Pode falar, pode falar. Não, agora eu vou ouvir. Não. Eu só ia dizer para você que eu particularmente fiquei com muitas dúvidas, porque um processo que subiu todas as instâncias, 4 instâncias, que até já havia sido julgado no STF, por que depois de julgado e sentenciado é que acharam erros processuais? Como que instância nenhuma anterior viu isso? Como que o próprio STF não viu isso antes? E se isso aí não cheira a casuísmo? Explica pra gente o que foi a decisão do Fachin e qual a sua opinião sobre ela? Deixa eu, antes de responder isso, fazer aqui uma correção. Que a indicação do presidente ao Senado, né, para que o candidato seja sabatinado, é de um nome. Aquele que ele faz dentre os que recebe de N instituições, corporações, OAB, partidos. Então, esse nome vai. Ele recomenda o nome, né, que é a indicação. E ele vai com muita chance de ser aprovado. É até raro que o nome não seja aprovado, né? Até pelas relações institucionais, a não ser que seja um nome extremamente desqualificado e não atenda a algum requisito objetivo, como de idade, como a da formação básica, né, ou notável saber jurídico e da própria moral ilibada. E esse nome, então, sabatinado, geralmente passa. E agora foi o Cássio Nunes, né, e o anterior que a gente teve foi o Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente Michel Temer, né? Uhum. Agora, o que aconteceu? O processo, houve aquelas denúncias, Operação Lava Jato, aquela coisa toda, passou lá pelo a Vara Federal lá de Curitiba, houve as condenações, com todos aqueles depoimentos, aquelas confissões, delação premiada, participação do Ministério Público Federal, Procuradoria, né, Federal, aquela coisa. Olha, foi um processo pesado, longo. E, recentemente, nós sabemos, vocês estão fazendo pergunta retórica aí, mas tudo bem, nós sabemos que houve infelizmente, um trabalho daquela organização chamada Intercept, que andou escarafunchando a vida de muita gente e apresentaram-se ali diálogos que houve entre o ministro Sérgio Moro e o Ministério Público, né? Notadamente Dallagnol e aquela equipe ali. E esse contato que, veja, não podemos aqui, eu particularmente não quero dizer, eu não acho que seja algo de fato saudável que um magistrado, até considerado o princípio da neutralidade, da impessoalidade, que não pode, em nenhum ponto, o trabalho do magistrado ter qualquer sombra de mácula, né? E aí, nesse sentido, ainda que o que se fala ali, como, por exemplo, numa dos diálogos que eu vi aí no jornal, imprensa ou em algum lugar, o ministro escreve para o procurador lá da Justiça, procurador público, né? Ministério Público, ele diz alguma coisa assim: olha, vocês vão ter que fazer provas disso. Então, o Sérgio Moro, pelo que se diz,
teria falado isso. Vocês terão que provar isso. Essa fala não me parece algo que ele esteja falando nada demais. Até porque, será que os membros do Ministério Público Federal não sabem que teriam que provar? Um princípio básico, comezinho, às vezes, nas primeiras aulas de processo nas faculdades, o aluno, segundo semestre, terceiro semestre, quarto, que seja, ele já começa a provar, já começa a aprender, ele já aprende o princípio de que alegar e não provar é como nada dizer. Então, não faz sentido. Mas isso virou deu-se peso a isso para dizer que então havia a conspuração, a suspeição, o Então, apodrecimento. esse é o fato novo. Então, Isso. Só que aí tem um problema, que o Fernando quase que abordou aí, ainda que tangenciou, vamos dizer assim, que é o seguinte: o réu, Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi julgado com todas as cautelas processuais, pela nossa Constituição, todas as decisões judiciárias ou judiciais têm que ser fundamentadas, é um princípio da fundamentação das decisões, para que não haja justiça, e aí a parte recorre quando não se conforma com o que foi decidido. Isso foi para o Tribunal Regional, o TRF4, né, quarta região. Lá já não é mais um. Se foi o Moro, agora não é mais o Moro. Agora é uma turma, três que analisam, examinam. São homens que não têm interesse, a priori, as pessoas não têm interesse, né? Não é isso. Então, examinam, analisam. Se tiver qualquer falha no que vem, é um dever de consciência apontar. E dar procedência parcial, procedência total, ou até julgar improcedente aquele pleito, aquele recurso, aquela pretensão. Foi depois para Brasília, terceira instância, o STJ. Agora, mundo, né, com muito mais experiência, muito mais bagagem, com muito mais solenidade, eles estão ali à porta de serem membros, embora não seja necessariamente um plano de carreira nesse sentido, mas serem membros da mais alta corte do país. Esses homens, experimentadíssimos, olham tudo, tintim, ali, vêm, analisam e confirmam. Então, como foi dito, a sentença é confirmada várias vezes. E em nenhum momento se percebe, né? Mas não se sabia se é fato novo, tá bom. Mas espera aí, e os fatos velhos? O fato novo, que é um diálogo, ele nos pratos da balança, um diálogo, ele deve pesar mais do que os depoimentos, e as não é horas só de isso também, né, confissões. Robson? Mas me parece que as provas obtidas de maneira ilegal são ilegais, não é? Elas não podem ser. Não, eu ia falar isso agora, no próximo passo. Fala assim, então, isso pesa mais? Aí eu ia dizer, ainda dá invalidade das provas obtidas ilegalmente, que ferem de morte o processo feito. Senão, nós teremos um grande problema, que é o precedente. Hoje você pode ter uma prova apodrecida ou estragada, imprestável, como se diz, né? Com I, imprestável, para favorecer um culpado. Amanhã ela pode servir muito bem para condenar inocentes, para ser objeto de perseguição. Eu tenho uma pergunta para vocês dois, hein? Porque o Samuel é o seguinte, ele está quietinho ali, mas o Samuel tem formação também na área de direito, ele foi advogado. Sim, ele poderia. Da presidência da República, certo, Samuel, durante algum tempo lá em Brasília? Do Itamaraty e tal. Quando vocês trabalham como advogados, vocês estão numa corte e, de repente, o juiz está ali no corredor ali e tal, passa por vocês e tal. Pode acontecer de vocês conversarem sobre alguma coisa relacionada com um processo ou com alguma... Como é que é isso? Minha pergunta. Eu acho que é muito natural. Você eu não entendi o porquê da pergunta. É uma coisa natural. Não, a minha pergunta é a seguinte: o fato do Sérgio Moro trocar uma ideia com o Dallagnol, alguma coisa assim, é uma coisa extraordinária, absurda e tal, ou isso aí é corriqueiro, acontece mesmo nas cortes, entendeu? Nos tribunais, o juiz encontra o advogado e fala, não sei o que, aquele processo lá tem que ter a prova lá, se não tiver a prova, como é que vai fazer? Então, esse tipo de conversa assim acontece?
Como é que é? Você perguntou duas coisas distintas, né? Não, na Uma verdade, deixa eu explicar a pergunta então. Olha, Samuel, a questão é que está sendo muito comentado o fato das trocas de mensagem entre Moro e Dallagnol, né, ou a Procuradoria-Geral da República que montou a força-tarefa chamada Lava Jato. isso. Então, Isso. nesse sentido, o que está sendo condenado pela mídia e por alguns membros do STF é o fato de que eles estariam combinando sentença. Você me traz essa prova que eu emito tal sentença. Então, a pergunta do Charles é essa. Então, É normal eles conversarem, né, no meio jurídico, os componentes de um tribunal, de uma força-tarefa, conversarem sobre isso? Foi errado o que Moro e Dallagnol fizeram? Isso é o suficiente para invalidar todo o processo? Veja só, eles faziam parte da mesma força-tarefa. Então, precisa se analisar se havia algum tipo de falcatrua, se havia algum tipo de maldade naquilo que estava sendo falado. Mas o Robson tratou do assunto como sendo extremamente subjetivo, né? Porque você analisar uma troca de conversas de WhatsApp, que às vezes até a gente... Telegram. Hã? Foi Telegram. Telegram, o WhatsApp, o que é de uma mídia social, não é? Para que a partir dessa conversa você veja a intenção que está por trás dela, a prova precisa ser muito cabal e muito explícita, o que eu não acredito que tenha acontecido. Essa que é a questão. Quem está na defesa do réu, desse e de outros aí, vai sempre explorar ad infinitum qualquer coisa que pega. Então, qual que é a ideia aí? Olha, nós vimos isso aqui, não há nada que diga assim que nós vamos trabalhar para condenar, blá, 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 blá. Não é isso. Mas, já que a Procuradoria-Geral da República ela é parte, no sentido de que ela representa a sociedade quando há o cometimento de um crime, né? Então, vejam, e aí vem a defesa do acusado. E o juiz, ele fica, são três partes, você tem o autor, o réu e o juiz. Essa tríade processual ali está composta quando você tem esse triângulo, em que se o juiz está acima, você tem quem acusou, quem está acusado e vai se defender. Então, não estou de jeito nenhum, pelo contrário, vocês conhecem a minha posição, mas eu creio que o ideal teria sido que não tivesse havido essas conversas até. Agora, por outro lado, vamos pôr, então, na balança essas conversas. Em que elas afetam? Pode uma conversa dessa, se elas tivessem, o diálogo aqui nós vamos condenar, vamos mandar aí, olha, tem isso aqui, tem esse documento, você tem que considerar isso aí, excelência, magistrado, você tem que julgar porque isso... Não é isso. Isso se faz, até que o PGR não precisa fazer isso. A PGR, ela faz no processo, ela faz nos autos, ela faz nas audiências. Ela tem toda a oportunidade de expor tudo e responder aquilo que o juiz argua sobre aquelas provas que estão sendo apresentadas. Por que você acha que eles não fariam isso? Agora, quem está na defesa dá peso. E quem depois, numa instância mais alta, parece querer, de alguma forma, valorizar ao extremo um diálogo desse tipo, mas não está pondo na balança as confissões dos empresários, o ministro Palocci, que fala ali que devolveu 150 milhões. Então, parece-me que o Supremo Tribunal Federal, ele não é um órgão só judiciário, ele é um órgão político também. Não estou falando no sentido de fazer política partidária, mas ele também tem uma incumbência constitucional de ser aquele órgão, até porque é o topo da pirâmide, que tem que levar em conta não só os argumentos jurídicos, mas os argumentos sociais, a repercussão geral, como tem até o Instituto hoje, da repercussão geral das suas decisões. É por isso que, às vezes, uma decisão no tipo de processo, ela retroage, então ela vai desde a origem. Às vezes não, olha, de agora em diante. Lembra disso, o Vitalino? Ex tunc, né? Uhum. Ex nunc, de agora em diante, bate na nuca, vai para frente. Ex tunc, bate na testa, retroage. Aquelas dicas de cursinhos, né?
Ou então o efeito interpartes, olha, isso aqui, mas para não fazer uma bomba de nêutrons que vai arrasar quarteirão, vamos supor, restringir os efeitos dessa decisão só para o interpartes, ou erga omnes. Esse critério do magistrado. Robson, você tocou aí, por exemplo, em alguns tentáculos daquilo que vai do que essa decisão afeta. Dentre eles está se falando muito, eu não vi nenhuma resposta ainda, mas está se falando muito numa até possível devolução do dinheiro que foi devolvido para o Palocci. Isso é possível, é plausível? Então, você vê como certas decisões... Isso deve ser piada, não é possível. Não, mas vocês veem como certas decisões, elas têm o condão, o poder de, vamos dizer assim, reverberar-se como ondas concêntricas que podem ir muito longe. Não é só a pedra que bateu no meio e fez um barulho, não, as repercussões. Porque alguém já disse até que o ex-presidente Lula poderia, até a partir, em se confirmando tudo isso, eu tenho a impressão de que teremos muita água por baixo da ponte passando em cima desse caso nos próximos dias aí. Né? Mas o que se diz é que ele poderia, até como qualquer um que é absolvido num processo em que há erro objetivo, que causou dano, que condenou, que pôs na cadeia, etc., ele poderia pedir, alguns dizem isso, uma indenização imensa, trilhardária para a União Federal. São suposições, assim, você vê, eu estou olhando aqui agora, juridicamente, pensando como processo. É possível? Ele pode pedir? Olha, pedir pode, se vai levar são outros 500. Sim, pode como possibilidade, porque papel aceita tudo. Nesse sentido que eu estou falando. Exato. Agora, eu estava lembrando aqui do que você falou sobre a questão de o STF como um órgão político, né? Quando a gente olha a composição do STF, cada uma das figuras, isso é muito, muito claro, né? Aliás, quem não assistiu ainda, eu sugiro demais que você vá até lá o canal do Brasil Paralelo e assista uma série chamada Os 12 Supremos, em que você vai ver a cor ideológica de cada um. São 12 episódios, são 11 episódios, desculpa, não é os 12 Supremos, os 11 Supremos. São 11 episódios, cada um deles falando sobre um dos ministros do STF. E quando você entra ali, por exemplo, no capítulo que fala sobre Fachin, ele foi advogado do MST, ele já defendeu muitas vezes desapropriação de terras em N circunstâncias, não só terras improdutivas. Ele subscreveu a indicação de Dilma, foi a palanque público de Dilma para referendá-la, exatamente, o palanque na época da campanha eleitoral. Então, é óbvio, né, que é difícil esperar de uma pessoa com um engajamento político tão grande que simplesmente é assim que ela põe uma toga de juízo supremo, aquilo tudo vai embora, né? Ela está carregando aquilo com ela, as decisões olha, Permita-me, por favor, dar uma palavra aqui sobre isso. Primeira coisa, a culpa não é do Fachin, a culpa é do sistema. Nosso sistema de acesso ao Supremo Tribunal Federal. Está correndo aí, já não sei se passou por vocês, uma petição daquelas públicas, né, para que nós tenhamos só juízes togados. Eu não sei se seria a melhor coisa do mundo, mas melhoraria provavelmente, pelo menos assim, teria como dizer, olha, é juiz, você não pode fazer tal coisa. Mas eu não digo assim, não. Porque quando eu digo para alguém, olha, você era advogado e está ali, ele não fez força para chegar lá, foi levado quem era do partido dele. Isso é um defeito do sistema, mas é lamentável que seja assim. Porque, eu acho que isso, Robson, eu acho que isso é um tanto, mais uma vez, a gente entra numa área subjetiva. Primeiro, porque você pode ser juiz de carreira, mas a neutralidade, como as pessoas imaginam existe, ela não existe em absolutamente ninguém. Se eu ou você ou qualquer fôssemos para uma corte como essa, nós teríamos as nossas próprias... Mas Samuel, uma coisa é você ter essas convicções, outra coisa é você estar vestido uma camisa, né? Eu vou terminar. Como cidadãos, eu creio que cada um deles podem ter a cor partidária que quiser,
Sim. Eu não vejo nenhum problema nisso. O grande problema é a desonestidade de trazer essa carga de uma forma tão aguerrida para os processos. Porque, de certa forma, é impossível você não julgar de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com os seus pressupostos. Entretanto, o que eles estão fazendo é extrapolando naquilo que não é subjetivo, em questões que são absolutamente objetivas, constitucionais, claras, e os julgamentos têm sido contrários. Aí é onde eu vejo o grande problema. Agora, o sistema está aí, e o Então, sistema permite mas eu esse. acho que o sistema ele deveria se autorregular no sentido que o equilíbrio dos poderes justificaria isso, né? Ou seja, você tem lá o STF, mas quem deveria patrulhar o STF é o Senado, não é isso, Robson? Nós temos, no caso dos ministros, nós temos o filtro inicial. E aqui, sinceramente, eu não estou nem falando especificamente de ninguém, nem posso falar. Mas, assim, diretamente, né? Não estou tão por dentro assim. Mas, se você tem lá 27 senadores, esses são agentes políticos típicos, senadores que são eleitos por partidos, Ok, com mas colorações no caso de algum ministro do Supremo se comportar inconvenientemente ou declaradamente não fizer Sim, jus à perfeito. investida que ele recebeu, quem é que dá um jeito para que isso seja corrigido? Não é o Senado? Quando há uma denúncia, um pedido de impeachment até de um ministro, quem tem a incumbência constitucional é o Senado Federal. E olha que dentro do ideal, do mundo ideal, conforme o artigo 2º da nossa Constituição, né, os poderes são harmônicos e independentes entre si. E esse harmônicos não é a ideia de harmônicos para estar sempre, sabe, um coçando o outro, como se diz, né, ásinos, fricati, né? Não, não é isso, mas é no sentido de em nome do princípio que rege a existência dos poderes ou das funções do poder, porque o poder é único, indivisível, é do Estado, da soberania popular, é a população. Mas nosso sistema se organiza por esses poderes, essas funções aí já se conhecem. Um legisla, outro administra, o outro julga os conflitos. Mas é óbvio que essa harmonia é em prol do Brasil, é em prol da sociedade. E deveria fazer, certamente deveria. Quem sabe, né? Mas é para julgamento também, julgamento justo, apurando todas as acusações, denúncias, evidências e provas, ouvindo o que se tem por defesa, as justificativas e ponderando essas coisas, tomando-se uma decisão que seja, no melhor sentido do termo, justa, ou que faça justiça. Bom, mas aí você tem o STF que agora então está desequilibrando os poderes, tomando decisões político-partidárias, e quem deveria tomar conta disso, que é o Senado, não toma conta. Constitucionalmente, sobra alguma possibilidade, algum outro caminho para salvar, Corrigir isso. para corrigir isso? Então, eu creio que nós temos um episódio, caso concreto do Brasil, nós temos um episódio nesse instante que poderá ser crucial para nós podermos ver aqui para onde esse estado de coisas vai caminhar. Que reações haverá? Eu vi, por exemplo, alguma coisa de ontem para hoje, alguns membros do próprio Supremo já falando, alguém dizendo que a adesão do ministro Fachin poderia ter sido Uma bomba atômica? um termo foi outro. Oi? Uma bomba atômica, não foi isso? Uma bomba atômica ou assim, criando alguma coisa que, para começar, na minha opinião agora, Robson, uma decisão que é extremamente nociva para o STJ, abaixo do Supremo, para os tribunais regionais e até para os juízes, porque para onde vai a segurança jurídica? Vale a pena você se sacrificar, gastar dinheiro com bons advogados ou lutar ao extremo para conseguir provas, sabendo que se chegar num determinado uma instância, poderá haver uma decisão muito subjetiva, como foi esta,
para mim, subjetiva do ministro, muito Ontem, pesada. o que você... Ainda bem que ainda tem remédio, né? Porque nós temos aí a segunda, está nas mãos agora, acho que do Cássio Nunes, pediu vistas, foi isso, o Vitalino? Foi. E está 2-2, ele vai dar o voto. Que voto virá? Só Deus sabe. Pois é. Cabeça de juiz, né? A gente não sabe o que é que vem. Ontem eu escutei um negócio engraçado. Eu li, né, dizendo que o cara estava num jogo de basquete, estava para fazer uma cesta, e aí, na hora de fazer a cesta, o juiz apitou, dizendo que o jogo agora não era mais basquete, era futebol, e que ele estava com a mão na bola, era pênalti para o time adversário. E aí ele disse assim, é assim que é empreender no Brasil hoje em dia, né? Porque você... a regra do jogo muda em todas as áreas, em todas as instâncias, e isso tem acontecido, inclusive, juridicamente. Ou seja, você tocou num ponto que é a segurança jurídica, que basicamente não existe. Crucial. Crucial para os negócios, crucial para quem quer seguir carreira. É para atrair investimentos do exterior. Como é que os caras, por exemplo, aqui nos Estados Unidos querem investir no Brasil? Aí eles vão ser desencorajados, sabendo que não há segurança jurídica naquele país. Entende? Eles não terão garantia nenhuma de que os investimentos deles serão retornados, né, no futuro para eles. A ausência de segurança jurídica aí é pela imprevisibilidade das sentenças ou do que pode aparecer, né? Dos acórdãos, notadamente da corte mais alta. E aqui, olha, eu, como disse em certo momento, o STF, o Fernando, principalmente, é um órgão que tem um julgamento político. Não estou falando que é politicagem, estou falando que ele tem uma função, ele tem um lado que ele tem que ponderar. Como é a última baliza, ou o último balizador, o que se faz no país, se ele ficar no positivismo, só olhando a lei cegamente, até a Constituição, cegamente, você pode fazer uma catástrofe. Então, em certos momentos, você tem que ponderar, mitigar certos efeitos. Agora, isso não deveria levar ao extremo de criar uma situação dessas. O que eles estão fazendo, o que você falou é perfeito. Muitas vezes essa maleabilidade é importante quando ela é utilizada para o bem comum e para o bem público. Mas eles utilizam-se desse princípio exatamente para fazer o oposto, para fazer o contrário. Para favorecer a ideologia deles. Exatamente. Aí é onde entra o problema. E isso, Fernando, deixa eu voltar aqui para a minha pergunta, porque, veja, o fato é que todos nós estamos indignados com isso. Nós estamos indignados com o rumo. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, que tipo de decisão pode chegar amanhã, e as nossas vidas, as vidas do nosso povo, estão nas mãos desses líderes. E existe vários salmos, né, que são conhecidos como salmos imprecatórios, mas o Salmo 82, especificamente, que era o que eu queria trazer, ele não é apenas... Tem uma parte imprecatória nele, mas ele fala de juízes, especificamente, que eram considerados como deuses. Né? E essa expressão a gente usa até nas faculdades, né? Que tem gente que toma, que é eleito juiz e toma posse para ser Deus, né? Porque muitas vezes as suas decisões são quase que teocráticas. Mas o Salmo é pequeno, deixa eu ler ele todo para vocês entenderem, o Salmo de Asaf. Ele diz: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, dos juízes, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e com o desamparado, exatamente o contrário do que tem sido feito hoje. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, não entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, à vez de sucumbir. Eles precisam ser lembrados disso. Levanta-te, ó Deus, julga a terra. Para ti
pois a ti compete a herança de todas as nações. Então, esse não é necessariamente um salmo imprecatório, mas é um salmo que coloca os juízes numa posição de serem aqueles que vão julgar as causas para favorecer as pessoas necessitadas. E o que, infelizmente, a gente tem visto, Robson, é exatamente o contrário. E aí vem o conteúdo de outros salmos, né, que quando os salmistas estavam irados com a injustiça e que eles pedem coisas que, às vezes, a gente até nem sabe como ler, sabendo que aquilo está na Bíblia. Será que a gente pode orar esse tipo de salmo hoje em dia para esses homens? Essa resposta é bem subjetiva. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Pelo seguinte, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, né, Romanos 8:32, Deus não poupou o seu próprio filho. Tá bom, ali é a questão de salvação, dos pecados. Mas a Bíblia diz que ao reino da coisa cai nas mãos de Deus vivo. A Bíblia tem uma série de salmos e de textos que mostram o Senhor fazendo justiça. O que nós não podemos sem a questão toda da nossa limitação de conhecimento para saber até que ponto as coisas são realmente injustas. Nesse caso, a flagrância, né? Porque, para começar, a questão processual, prova inválida. Prova inválida não pode fazer decisão válida. Isso assim, a gente chama no direito mais antigo, né? Isso é uma teratologia, teratos, é monstruosidade. Isso é uma teratologia jurídica. Cavou-se um campo minado no direito brasileiro. Estabeleceu-se uma estrada de areia movediça para os processos, porque agora basta que se forjem provas para acabar com a vida de um monte de pessoas. Isso está sendo feito. Então, nesse sentido, quando a gente tem convicção, eu particularmente, é claro, o cristão deve ser misericordioso, assaz benigno, né, procurar ser imitador de Cristo, que quando ultrajado não respondeu com ultraje. Mas há um momento, e aí é Robson falando, né? Deus me perdoe, espero não estar pecando, mas olha, irmãos, que não dá para você ser omisso. Eu acho que no dia do juízo final, uma das formas de regozijo dos fiéis vai ser ver o castigo dos infiéis, irmãos. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Vai ser também, dizer assim, olha, Senhor, louvado seja o teu nome. As madrugadas que eu chorei, que nós temos chorado às vezes, vendo iníquos prevalecendo. Aliás, como é que isso? Salmo, isso, então, Senhor, veremos os iníquos prevalecendo. Então vejam, né? Eu me lembro de um texto que chega a falar assim, Senhor, que as aves, né, biquem os seus olhos. ali é doído, hein? Verdade. Mas então, eu creio que seja isso. Agora, claro, nós temos que orar, Senhor, sara a nossa terra. Porque se o Senhor mudar a sorte, como aqui, né? Senhor, levanta-te, Deus. Julga a terra, Senhor, pois a ti compete a herança de todas as nações. O quinhão, aquilo que é o justo, nem mais nem menos, mas a perfeição da dádiva de Deus, pelo que se fez de bom, pelo que se fez de ruim, é o Senhor quem dá. Mas tem gente, como foi dito aí, que acha que é Deus, porque nesse momento, não estou falando do STF. O STF, quando alguém diz, olha, tem que fechar o STF, tem que acabar com o STF. Gente, nós estamos querendo jogar, eu repito a expressão, muito desgastada até, jogar o bebê, deu banho na bacia, está jogando tudo junto, não é isso. O STF é uma instituição boa. O que é preciso... Robson, Oi. Enquanto você está falando do STF como uma instituição boa, dá simplifica para o nosso ouvinte. Quais são os limites aí? O que é que os três poderes... Existem três poderes, a gente vai lá para a praça, fala para os meninos, aqui é o executivo, o judiciário, o legislativo e tal. De uma forma bem simples, mastiga isso aí para a gente. O que é que cada um deve se preocupar em fazer? Eu acredito que nós tenhamos, viu, meu irmão Vitalino, o doutor reverendo Vitalino, um problema aí, que é uma falta de percepção da extensão de papéis que os nossos poderes têm constitucionalmente e baseados até, no caso do legislativo e do executivo, decorrente do voto direto da população. Eu creio hoje que esse estado de coisas que nós estamos vendo com
Vamos aqui, vamos para não fazer, sinceramente, nós não conhecemos o coração. Os frutos mostram a árvore, mas a gente não está no coração, só Deus conhece lá. Nós vamos supor que seja um estado de erro, vamos chamar de erro de alguns ministros do Supremo, nem todos, mas de alguns. Estado de erro. E outros por omissão, às vezes, quando no voto colegiado não deixam clara a sua oposição a ponto de sensibilizar os seus pares que estão andando num caminho que é contrário ao interesse soberano da população e, sobretudo, iluminada segundo a palavra de Deus. Então, quando nós vemos, por exemplo, a falta de um apoio, quem sabe, do próprio legislativo a quem está querendo mudança, a quem está buscando que as coisas sejam acertadas, a quem deseja que o processo até que vem sendo realizado do país, e aí, sem fazer nenhuma campanha política diante de Deus não é isso, mas eu fico muito confortado ao ver que, com todos os defeitos, com todas as imperfeições que o atual governo federal tem, pelo menos na questão da corrupção a gente não vê mais. Eu me lembro de um amigo meu falando assim, Robson, é impressionante, começo dos anos 80, 85, a gente ia a Brasília resolver um problema, pegava o avião em São Paulo, passava o dia lá e saía com o problema resolvido, encaminhado. Depois de alguns dias, ou ia buscar o documento, ou a certidão, o que fosse, estava resolvido, né? Hoje, a gente, nos últimos 20 anos, 30 anos, isso ficou. Você tem que ir 3 vezes, você tem que passar por lá, você tem que, às vezes, ser constrangido por algumas situações não muito republicanas, né? Ortodoxas. Vamos dizer assim, né? E as coisas não andam. Me digam se essas coisas não estão voltando nesses últimos 2 anos. Estão. Mas se o presidente ele abrir a sua boca e quiser confrontar sozinho o Supremo, ele vai ser ainda mais massacrado. Ele fez uma coisa interessante no ano passado, que foi atravessar ali a praça e ir lá conversar com alguém, né? Acho que era o ministro Dias Toffoli na presidência ainda. Agora, os 503 deputados poderiam ouvir mais a população. Mas são bancadas divididas, tem lá uma oposição, tem... Para mim falta, assim, viu, Vitalino, uma conjugação maior dos papéis desses 3 entes, pensando que eles ali são apenas prepostos. Eles são meio e não fim. Soberano é a população. Você falou sobre soberana a população, né? Eles a são Constituição nossos americana empregados. começa com... Exatamente, a Constituição americana começa com we the people, né? Então, nós o povo, Isso, né? O poder emana nós do o povo. Agora, parte da população, né, não aguenta mais isso. E eu queria até vincular isso com o assunto que você falou anteriormente, que é sair do estado de inanição, mas ao mesmo tempo confiar em Deus, né? Então, assim, é uma gangorra esse negócio, uma balança que está muito bem equilibrada, porque a confiança em Deus não pode levar a gente à letargia, mas, por outro lado, né, a gente não pode ser precipitado em tomar ações que vão ser, inclusive, contrárias à Constituição, né, E a palavra de Deus. e a palavra de Deus, que aí vem o lado de você, a da confiança no Senhor. Então, pensando nisso, parte da população já está pedindo a intervenção das Forças Armadas. O que você acha disso? Isso pode ser, em alguma medida, constitucional? E o que é mais importante, né? O cristão pode pedir isso é justo, né? Dentro da sua visão do Evangelho, do que a palavra de Deus nos autoriza como cidadãos? A resistência ao Estado dessa maneira? Nós temos ferramentas, outras como a própria desobediência civil, mas nesse caso não tem eficácia contra uma decisão que vem da alta corte, ou até vamos supor que fosse o poder legislativo metendo os pés pelas mãos, ou o presidente também na executiva. Como é que você faz isso? Então, neste caso, o que nós temos que fazer prevalecer é o livrinho. Se o livrinho diz, para nós é a palavra de Deus, a Bíblia, mas a Bíblia da República é a Constituição. A Bíblia do Estado é a Constituição. Se ela estabelece que, num caso extremo, não pode ser só porque... mas num caso extremo, eu, particularmente, eu entendo que é um remédio previsto. Uhum. É um remédio previsto. Agora, eu suponho que, antes de uma medida desse tipo,
as próprias Forças Armadas, os que têm força podem se aproximar. Aí sim, dos juízes e conversar com eles. O Robson, Às vezes eles general, precisam se lembrar de algumas coisas, sem ameaça, sem negociação, não, assim, de conversa, sabe, de expor as coisas. Às vezes as pessoas são cegas. O poder corrompe. E a ideia de que se pode tudo é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano, é achar que tudo pode. A pessoa se identifica e sai a fazer loucuras. Robson, deixa Deixa o eu Charles fazer uma falar que ele perguntinha falou rapidinho. pouco, vai lá. Ah, Robson, eu ouvi um general, que eu acho que é o presidente do Clube Militar, dizendo que nós estamos muito próximos da ruptura institucional. Ele acredita que a ruptura institucional provocaria o acionamento do artigo 142, que é a intervenção das Forças Armadas. Quando que eu poderia dizer assim, ocorreu a ruptura institucional? O que caracterizaria essa ruptura institucional? Olha, é uma pergunta muito interessante, mas eu posso dizer que no momento em que você tem um desequilíbrio muito profundo na harmonia entre os poderes, em que eles não são mais interdependentes, mas dois deles passam a ser dependentes de um, seja da caneta de quem assina o orçamento e aprova a liberação das despesas, seja de quem faz as leis, seja de quem julga os conflitos. No momento em que há um desequilíbrio, para mim, já houve a ruptura institucional. Porque a instituição, ela é como o nosso corpo, ele só está rígido, com HI no caso, né, ou são, quando as partes estão bem. Se a perna está com a gangrena, você... papel. E se deixar, essa doença atinge todo o corpo. Isso se espalha, né? E lembrando também que pedir a intervenção do Exército não significa pedir a volta de ditadura, né? É simplesmente para voltar a haver essa harmonia entre os poderes, não seria isso? Exato. A intervenção pode ser em um dos poderes, não necessariamente nos três. Não sei. Pode? Boa pergunta. Parece-me que é isso, não é? Né? Sim, é. Mas, olha, eu particularmente, eu gostaria, e assim, o sonho seria que dos céus descesse uma iluminação, uma ação de poder, do poder dos juízes, dos juízes, nesse clamor de Asaf aqui: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança. E que o Senhor fizesse isso. E que, como nós saíssemos, nós acordássemos de um pesadelo. Porque o que nós estamos vivendo nesse instante é um pesadelo. Imagina vocês que pessoas que estão aí perdendo seus empregos, pessoas que estão fazendo tudo para não serem contaminadas nem contaminarem outros, né, dentro da pandemia, comecem a se sentir vilipendiados, humilhados e sendo colocados mesmo às traças, como se fossem lixo, em função de decisões que, além de tudo, podem favorecer a volta da corrupção, dos mandar dinheiro para o exterior, de fazer... olha, tantas coisas que nós não temos visto, pelo menos não temos notícia disso, e temos que acreditar que não tenha acontecido, até porque há muito rigor em quem está aí tentando não ter nenhum telhado de vidro. Então é isso. O que me impressiona, o que você está falando pode ser ilustrado, né, com a quantidade hoje de blogueiro, de gente que simplesmente emitiu opiniões contrárias a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e estão presos. É verdade. Presos por conta... É um negócio assim, absurdo, uma coisa inimaginável. As pessoas, a corte chegar a ser tão poderosa que um ministro tem o poder de mandar prender alguém que simplesmente falou mal dele. Imagina um negócio dele. Eu me lembro, certa vez eu estava no Mackenzie até com um programa sobre liberdade religiosa, o reverendo Fernando de Almeida foi entrevistador lá também. E eu falei para ele que quando a gente tem uma liberdade, a gente abusa da liberdade, a gente vai empurrando a corda, quem detém essa corda vai ter que dar um tranco para evitar que haja avalanche. Para um grande abuso, só uma grande medida para conter as coisas. Então,
Deus, dá discernimento para esse povo, para não chegarmos a esse ponto. Porque senão, nós já chegamos. A essa altura, nós nós estamos talvez à beira do precipício. Creio que nós estejamos. À Agora beira do sim, né? precipício. A gente vai caminhar aqui para o final da live, Robson. Mas assim, eu acho que nós estamos numa posição um pouquinho, talvez diferente de que nós estávamos há, sei lá, 4, 5 anos, né? Que havia uma predominância da esquerda no país que era quase que hegemônica na mídia, nas comunicações, em tudo quanto que é lugar, né? Hoje em dia nós temos alguns poucos, mas alguns poucos bons veículos de comunicação ou então personagens da mídia que já resolveram aderir aí a uma visão um pouco mais conservadora, um pouco mais de direita, né, politicamente falando. Nós temos aí também a grande parte das mídias sociais engajadas também nisso, por mais que haja censura, né? Então eu fico pensando, né, se houve um governo conservador eleito com zero ou quase zero de engajamento, né, nesse sentido. Hoje, quando há mais gente falando, né, em nome do conservadorismo, talvez isso nos traga uma surpresa, né, para a nossa próxima eleição. Alguém já disse isso, né, de que, quem sabe, essa decisão de soltar o Lula não vai ser alguma coisa que vai ser um baita de um tiro no pé da esquerda, não é? Que haja uma revolta e, quem sabe, até uma manifestação popular mais até aguda nas próximas eleições. Você não crê que Deus possa estar usando essa injustiça para trazer lá na frente uma justiça maior? Essa possibilidade existe e devemos orar para que seja isso, confiando de que Ele conduz todas as coisas para fins santos, para os seus propósitos, né, perfeitos. Mas nós também devemos ser cautelosos. E eu creio que nós não precisamos, até pelo horário, entrar nessa discussão, mas quero só lembrar que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem a urna eletrônica para as eleições. Eu acho que ela agiliza muito e precisa ser mantida, mas eu gostaria muito de votar e que uma impressora do lado gerasse o meu voto, imprimisse, eu olhasse se o que eu digitei é aquilo que está aqui, eu colocasse numa urna para ser conferida. Em caso dessas urnas, são sempre as urnas que fazem. Pessoas não fazem isso, viu, pessoal? Quando as urnas elas dão lá um tilt por uma descarga elétrica e dizem lá que não sei quantos milhões de votos passaram de um candidato, essas coisas que acontecem, essas instabilidades de energia no nosso país. Instabilidades seletivas, não é? Se sem isso, pode ser que nós desobedeçamos a Deus, embora Ele queira o bem do Brasil. Você falou de primeiro insegurança política, jurídica, e agora a gente está falando de insegurança política, né? A gente não tem uma certeza, né, por conta de um sistema que pode, como você disse, simplesmente falhar. Eu não estou nem pondo em dúvida, a urna eletrônica ela é boa, ela é agiliza, Cara, mas assim, eu gostaria que a gente terminasse a live com uma palavra de esperança, né? Porque nosso Deus reina, né? Nosso Deus é soberano. Amém. E acho que a nossa mensagem é essa, né? Que a despeito dos homens, né? Pensar aqui em Abacuque, né? A despeito dos babilônios que marcham pela largura da terra e são ferozes, dominando casas que não são as suas, né? A despeito dos irmãos terem vendido José, a despeito do mal que o mundo faça, Deus é um Deus de amor, ele vai executar a sua justiça contra o mal. Com certeza. E assim, né? Às vezes a gente está pedindo tanto, né? Senhor, manda um presidente bom, ministros do STF bom, mas que a gente nunca se esqueça de pedir para que Deus mande o seu filho pela segunda vez, né? Então, a segunda vinda de Cristo, a parousia, né? O Maranata, né? Acho que isso aí é o nosso maior e final consolo diante de tanta injustiça, né? Pastor Fernando, Robson, fala. não, olha só que mensagem de esperança. Ó. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Aí depois diz assim, ó, versículo 6, estou lendo o Salmo 97.
Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. E aí a recomendação final, versículos 10 a 12. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo, a alegria para os retos de coração. Amém. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém. Então, Robson, dá a sua palavra final aí de despedida para quem está nos ouvindo. Quais seriam suas palavras para os nossos teles ou web espectadores? Irmãos, que nós não, como foi dito, não percamos a esperança. O trono não está vazio, como não esteve no dia em que morreu o rei Uzias, né? Então, foi dali que Isaías recebeu seu chamado. Apesar de imperfeito, foi purificado por Deus e habilitado, capacitado para a obra. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quero lembrar apenas que essas coisas, esse dever de sermos obedientes ou de ser obediente ao Senhor é um dever de todos os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós vemos aqui na Constituição dos deveres dos membros. Artigo 14 diz assim: conforme o ensino e o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, são deveres dos membros da Igreja viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada. Eu digo isso para que nós tenhamos muito cuidado. Se alguém na nossa igreja tiver uma visão esquerdista, desconhecendo o que é a ideologia marxista e outras, gramicismo, etc., que procure conhecer, para você ter, quem sabe, uma correção de rumos. Amém. Aliás, nós temos aqui no canal Adelphos uma live sobre isso com o pastor Alfredo, que foi excelente. E isso pode sujeitar a disciplina, inclusive. Que Deus os abençoe. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho de vocês. Espero que eu não seja aqui em breve acionado por uma viatura da Polícia Federal. Bom, pelo menos essa vantagem que a gente tem aqui, viu, Robson? Eles não vão chegar até a gente. Tá bom, então. Queridos que estão nos assistindo, obrigado por terem participado de mais uma live. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aí no botãozinho, ativa o sininho para você sempre ficar sabendo daquilo que a gente está produzindo, que é para você, para a glória de Deus, mas a serviço dos santos, para que as escrituras sejam lidas e analisadas e a sociedade interpretada de acordo com estes óculos das escrituras. Deus abençoe. Visite aqui o nosso canal, há muitos outros vídeos, inclusive um sobre marxismo cultural com o reverendo Alfredo, que é também professor universitário, e eu tenho certeza que será de grande edificação para você, para a sua igreja, para a sua família. Deus abençoe então, e nos vemos no nosso próximo programa do canal Adelphos. Até mais!